Mes ennemis sont nombreux, mais je n'ai pas d'égal. À l'ombre des oliviers, il disait que l'Italie ne serait jamais conquise. Dans la vallée des pharaons, il disait que l'Égypte ne serait jamais vaincue. Depuis les forêts enneigées, il disait que la Russie ne serait jamais domptée. Désormais, ils ne disent plus rien. Ils me craignent, comme ils craignent les cataclysmes, la foudre et la mort. Je suis Napoléon. Je suis empereur. Brûlez-le! Durante o século XVIII, a França era um país absolutista, ou seja, o rei governava com absoluto poder, controlando a economia, a justiça e a política. A falta de democracia era muito grande. A situação da França nessa época era de extrema injustiça social. Por volta de 1789, a população francesa era a maior do mundo e era dividida em 3 estados. O clero era o primeiro estado, formado por bispos, abades, cônicos e sacerdotes. A nobreza era o segundo estado, formada pelo rei, sua família, condes, burgueses muito ricos e outros nobres. O povo era o terceiro estado, formado pelos camponeses, pela média e baixa burguesia e pelos sans-culottes, que eram aprendizes de ofício. O povo era o mais injustiçado e prejudicado. Para você ter uma noção, o povo tinha que pagar os impostos, não podia votar, não podia expressar sua opinião sobre o governo e ainda vivia na miséria. Já o clero e a nobreza não precisavam pagar impostos e ainda recebiam pensões do Estado. O povo sustentava toda a sociedade francesa com seu trabalho duro e com pagamentos de altos impostos. A economia francesa passava por uma crise enorme. Grande parte da população trabalhava no campo. Porém, as secas e inundações pioravam a situação da agricultura, fazendo com que os preços disparassem no mercado. A indústria textil também estava em crise por causa da concorrência com os tecidos ingleses. Vários trabalhadores ficaram desempregados e o número de famintos aumentava cada vez mais. Com a economia em crise e desesperado para contornar tudo isso, o rei Luís XVI resolveu cobrar tributos apenas do povo, ao invés de cobrar do clero e da nobreza também. O povo, cansado da desigualdade social, começou a ser fortemente influenciado pelas ideias do Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento filosófico, político, social e cultural que defendia a razão como o melhor caminho para alcançar a liberdade. O centro dos pensadores iluministas foi a grande cidade de Paris. Com medo de perderem seus grandes privilégios, o primeiro e o segundo estado pressionaram o rei para convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Isso ajudaria a obrigar o povo a pagar os tributos. A Assembleia dos Estados Gerais era um órgão político de caráter consultivo e deliberativo que ajudava o rei a tomar algumas decisões. Os Estados Gerais eram formados por integrantes dos 3 estados, mas era aceito apenas um voto para cada estado. Como a nobreza e o clero se apoiavam, o povo saía prejudicado.
O povo queria que o voto fosse individual. O clero e a nobreza queriam que o voto fosse por ordem social. O terceiro estado tinha muito mais deputados que os dois primeiros estados juntos. Ou seja, se o voto fosse individual, o povo sairia em vantagem. Mas para que isso acontecesse, era necessária a alteração da Constituição. Mas o clero e a nobreza não aceitaram. Em maio de 1789, após a reunião da Assembleia no Palácio de Versalhes, surgiu um conflito de interesses entre os três estados. O terceiro estado não teve outra alternativa a não ser deixar os Estados Gerais e começar a revolução que mudaria o mundo, a Revolução Francesa. O lema dos revolucionários era liberdade, igualdade e fraternidade, pois resumia muito bem o que o terceiro estado queria. A Revolução Francesa foi marcada por guerras e mortes, mas também foi marcada por conquistas e criações de várias constituições que beneficiaram o povo. Após deixar os Estados Gerais, o terceiro estado formou em julho de 1789 a Assembleia Nacional Constituinte. Essa Constituição foi um passo gigantesco na Revolução Francesa, pois ela limitou os poderes do rei e cortou todos os privilégios do primeiro e do segundo estado. Dias depois, em 14 de julho de 1789, milhões de pessoas foram às ruas com o objetivo de tomar o poder do governo. O primeiro alvo dos revolucionários foi a Bastilha, uma prisão onde os políticos inimigos do rei ficavam presos. Essa gigantesca prisão representava o poder absoluto do rei, e sua queda marcou o início da Revolução. Logo depois, foi aprovada a solene Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Porém, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã não foi aprovada e sua idealizadora, Olympe de Gouges, foi executada. Durante 8 de outubro até 7 de setembro de 1791, ocorreu o período da Assembleia Legislativa, onde ocorreram vários conflitos sangrentos em Paris provocados pela fome. Durante o período da Assembleia Legislativa, grande parte da população nobre fugiu da França. O rei Luís XVI também tentou fugir para se unir aos contra-revolucionários. Porém, ele foi capturado juntamente com sua família e ficou preso até o dia de seu julgamento. No ano seguinte, o grande exército austro-prussiano invadiu a França, dando início a uma guerra curta. Eles foram facilmente derrotados na Batalha de Valmy. Com a grande vitória francesa, os revolucionários ganharam mais força. E depois de meses e meses de conflitos, eles conseguiram proclamar a República, no dia 22 de setembro de 1792. Após a declaração da República, destacaram-se as seguintes forças políticas: os girondinos, que eram a alta burguesia, os jacobinos, que eram a média e baixa burguesia, liderada pelo Robespierre, e o grupo da planície. Esse grupo apoiava quem estivesse no poder. Em janeiro de 1793, Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta foram condenados e guilhotinados. A morte do rei trouxe várias revoltas e grandes problemas internos. Foram criados o Comitê da Salvação Pública e o Tribunal Revolucionário. Essa Constituição foi responsável pela morte de muitas pessoas na guilhotina. Esse período que decorreu ficou conhecido como Grande Medo, pois os não-jacobinos tinham medo de perderem suas cabeças. Robespierre conseguiu alcançar o poder absoluto da França, e durante o seu governo ele vigorou em 1793 a nova Constituição da República, que assegurava ao povo o direito do voto, direito da rebelião, direito ao trabalho e à subsistência. Mais tarde, os girondinos e a alta planície uniram-se para derrubarem Robespierre, que acabou sendo guilhotinado em 1794. Com nova orientação política, uma nova Constituição foi elaborada para a França. E essa nova Constituição estabelecia a continuidade do regime republicano, que seria controlada pelos diretórios. Esse governo, denominado diretório, é também conhecido como Reação Termidoriana. Foi um grande golpe de Estado armado pela alta burguesia, que marcou o fim da participação popular no movimento revolucionário. Esse governo durou entre 1795 até 1799. Nesses 4 anos,
A França voltou a entrar em uma grande crise e sofrer várias ameaças das nações absolutistas vizinhas. Nessa época, um grande general francês ganhou um forte apoio da burguesia e do exército. Esse general francês chamava-se Napoleão Bonaparte. No dia 10 de novembro de 1799, após um gigantesco golpe, Napoleão dissolveu o governo diretório e estabeleceu um governo chamado Consulado. Esse episódio ficou conhecido como 18 de Brumário. Após a conquista da burguesia, a Revolução Francesa finalmente chegou ao fim e deu início ao governo de Napoleão Bonaparte. Assim como é comum acontecer com os grandes personagens da história, a figura de Napoleão Bonaparte, general que governou a França entre os anos de 1799 e 1815, está rodeada de mitos, falácias e controvérsias. Enquanto alguns o veem como o salvador da jovem República Francesa e guardião dos ideais revolucionários de 1789, outros enxergam nele um tirano que, apesar da baixa estatura, tinha mania de grandeza. Mas quem será que está certo? Bom, talvez todos eles. Napoleão nasceu na pequena cidade de Ajaccio, em Corso Ajaccio, no sul da ilha de Córcega, um ano depois da ilha ter passado do domínio italiano para o domínio francês. Os Bonaparte não eram lá uma família muito rica, mas estavam longe de serem pobres. E como o pai de Napoleão fazia parte da corte de Luís XVI, eles até que tinham alguma influência no local. Ainda criança, o pequeno Bonaparte foi enviado à França pelos seus pais, um ano depois da ilha ter passado do domínio genovês para o domínio francês, a fim de que ele estudasse as artes militares. Passou 5 anos em uma escola do interior e em seguida foi para Paris, onde terminou seus estudos. Pode-se dizer que esses não foram exatamente os anos mais felizes da vida de Napoleão. O menino tinha uma dificuldade tremenda para aprender francês e era alvo frequente de bullying por conta de sua origem estrangeira. Quando saiu da escola militar de Paris, Napoleão ingressou no exército francês e ali o talento do rapaz se fez evidente. Sua carreira foi meteórica. Antes dos 30 anos de idade, ele já ocupava o posto de general e foi encarregado de liderar as tropas francesas contra os austríacos no que seria hoje considerado o norte da Itália. O sucesso da campanha fez com que Napoleão conseguisse forçar a Áustria a assinar um tratado, entregando à França seus domínios nos Países Baixos e no que hoje seria considerado a Itália. Conta-se que nessa ocasião, quando o imperador austríaco fez menção a reconhecer a República Francesa, Napoleão teria dito: "A República não precisa do reconhecimento de ninguém. Ela existe como o sol no céu, azar daqueles que não veem." Daí em diante, Napoleão virou um ídolo na França. O sucesso das campanhas militares lideradas por ele transformou o exército na única instituição da qual os franceses ainda podiam se orgulhar. A crise tomava conta do país. Boa parte da população vivia em estado de miséria e o governo do diretório não tinha habilidade nenhuma para lidar com esse caos. Isso sem falar que o país estava mergulhado numa guerra civil e sob ameaças constantes de invasões das potências monarquistas vizinhas. E eis quem entra em cena de novo. Ele, Napoleão. Elevado ao cargo de cônsul, Napoleão desinstituiu o diretório e concentrou seus poderes em suas mãos. Agora ele era a pessoa que podia decretar as leis, nomear ministros, embaixadores, oficiais do exército e até os juízes da França. Canhões, espadas e baionetas levaram o general ao poder, mas que fique claro que ele também soube usar muito bem a pena e o papel. Napoleão adotou uma série de medidas importantes enquanto foi cônsul. Estabilizou a economia francesa, deu terras aos camponeses, reorganizou todo o sistema educacional do país e, de quebra, ainda combateu as facções monarquistas que ameaçavam as conquistas da Revolução. E, claro, usou e abusou da propaganda. Acharam que propaganda era coisa de americano. Olha Napoleão aqui, desencantando. Foi um ditador, é verdade, mas um ditador comprometido com os ideais revolucionários de liberdade e igualdade, por mais estranho que isso possa parecer. Peraí, ditador, ideal revolucionário, liberdade, igualdade, fraternidade, Romero Brito. Pera, calma. Essas coisas aí não eram pra ser contraditórias? Pra essa frase começar a fazer sentido, a gente tem que entender melhor o que esse cara fez enquanto tava no poder.
Um de seus feitos mais importantes foi o Código Civil Napoleônico, que instituía, entre outras coisas, o fim dos encargos feudais, a liberdade religiosa e a separação entre a Igreja e o Estado, e a igualdade dos homens perante a lei. Por outro lado, Napoleão retirou os direitos das mulheres, permitiu a escravidão nas colônias francesas e instaurou um regime pesado de censura contra os meios de comunicação do país. Vai entender. Passado o tempo, o consulado já não era mais suficiente para ele. Em 1804, Napoleão Bonaparte foi coroado imperador dos franceses. Ou melhor, ele mesmo se coroou imperador. O Império Napoleônico transformou completamente o mapa da Europa. A França entrou em guerra contra a Inglaterra, que já era sua arquirrival, contra a Áustria, a Prússia e a Rússia. Tipo, todo mundo que tinha. Desmantelou o antigo Sacro Império Romano Germânico, invadiu a Espanha e invadiu Portugal. Até o Brasil sofreu com as consequências das ações de Napoleão. Sabe aquela história lá da família real portuguesa fugindo aqui para a colônia, para o Brasil? Então, Napoleão. A França parecia imbatível. Em terra, suas tropas derrotavam uma a uma as potências estrangeiras. O exército francês acabou ficando desacostumado a perder e quase todo o continente europeu estava em suas mãos. Mas ainda faltava a Rússia. No verão de 1812, Napoleão prepara-se para invadir o país dos czares. Juntou 600 mil soldados, mais de 1.500 canhões e partiu. Só que o que ele não esperava era chegar lá e encontrar nada. Os russos haviam adotado a tática da terra arrasada. Basicamente, enquanto as tropas de Napoleão avançavam, os russos recuavam, destruindo tudo aquilo que pudesse servir como recurso ao exército inimigo. Só para vocês terem noção da dedicação do povo russo, eles chegaram até a incendiar parte da própria capital deles. E a situação piorou ainda mais com a chegada do inverno. Com frio e fome, e tendo que marchar em um país enorme como a Rússia, o exército francês foi derrotado e Napoleão praticamente escorraçado de volta para a França. Com o exército enfraquecido e a sua moral abalada, ficou fácil para as forças monarquistas da Europa tirarem o imperador do trono. Derrotado na Batalha das Nações, Napoleão foi exilado na ilha de Elba, mas posteriormente conseguiu fugir de lá e restaurou seu império. Mas as condições já não eram mais as mesmas. Depois de apenas 100 dias no poder, Napoleão foi novamente derrotado, desta vez pelos ingleses, na Batalha de Waterloo, e assim forçado ao exílio em uma ilha no meio do Atlântico chamada Santa Helena, onde morreu alguns anos depois. Napoleão Bonaparte foi de fato um homem notável, um general brilhante, um governante habilidoso e um indivíduo inspirador, embora um tanto megalomaníaco. Segundo um grande filósofo que o viu pessoalmente, ele era o espírito do mundo a cavalo. Não tinha carro naquela época, né, pessoal? O século XIX encarnado. Foi também uma figura extremamente contraditória, um defensor ferrenho da revolução que ele mesmo governou como um tirano. Espalhou por toda a Europa os ideais de liberdade e igualdade através de uma série de guerras imperiais. Antes dele, vários outros já haviam feito o mundo estremecer, mas ninguém até então havia começado de baixo como Napoleão. Ele foi o primeiro a se tornar imperador por seu próprio mérito. Tanto é que a partir disso foi até construído o mito napoleônico, o homem que faz a si mesmo. Olha só! Os americanos também não criaram um conceito bem parecido chamado self-made man? Será que foi coincidência? É difícil avaliar se o seu legado foi bom ou foi ruim. Mas uma coisa é certa, depois de Napoleão, a Europa nunca mais foi a mesma.